Olá, tudo bem? Hoje nós vamos bater um bate-papo com a arquiteta Elaine Gonzalez. Ela é curadora do Escritório 1 Arquitetura e nós vamos falar um pouquinho sobre processos de criação de projetos. Então vai ser um bate-papo assim bem legal, para vocês entenderem um pouquinho como que é feito um projeto, né? O que é pensado quando a gente está elaborando um projeto, de onde que saem as ideias, né? Que às vezes a gente tem algumas ideias que as pessoas falam, nossa, que ideia mirabolante. Quando chega o resultado final, fica espetacular, né? Então, estou esperando aqui ela entrar. Assim que ela entrar, a gente já vai começar ao bate-papo com ela. A Elaine é uma pessoa assim fantástica, a gente tem um carinho muito grande por ela, não só como pessoa, mas como profissional. E ela é nossa madrinha, né, madrinha da Miss Arquitetura. Ela assim, no nosso estágio, quando a gente estava lá na faculdade ainda, quem nos apresentou foi a Juliana Marangon, uma super amiga também nossa. E aí hoje então a gente vai trocar essa ideia com ela. Ela é uma pessoa assim super ativa, super cheia de ideias. Ela é uma pessoa altamente criativa, tem umas ideias fantásticas, tanto nos projetos quanto na execução da obra. Ela já está aqui online, ela falou, me ajuda aqui. Você tem que clicar, Elaine, aí no botãozinho de solicitar a participação. Aparece isso para você? Que não aparece. Ah, ou eu consigo te chamar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo te chamar. Eu te chamei, agora você vai aparecer aí. Vamos ver se vai agora. Consegui. E chegou! Que bom! Demorei, estava tentando mandar um sinal de fumaça. Onde que eu. Não, pra mim também é tudo novo, tá? Não tem nada de diferente como você, não. Eu tô aprendendo várias coisas. Eu não sabia que eu podia te chamar. Eu achei que você entrava no ao vivo e enviava a solicitação, mas enfim, funcionou, deu certo. Mais uma nova. Oi, Bom, Elaine, tudo já bem? falei um pouquinho de você, né? Eu te apresentei, né? Você é a curadora hoje do Escritório 1 Arquitetura, que está à frente dos projetos. E hoje a gente vai trocar algumas ideias aqui, falar um pouquinho sobre como que é o processo de criação, né? Isso é uma pergunta muito recorrente para a gente, que é profissional, os clientes, eles perguntam, "Nossa, mas de onde que surgiu essa ideia, né? Às vezes a gente pensa em fazer alguma coisa, tipo uma parede diferente, uma pintura, uma marcenaria, ou até mesmo um layout diferente, a pessoa vira e fala, de onde que você tirou isso? É muito comum isso, a gente ouvir isso, né, na nossa profissão, Exato. né? E é Então, a gente engraçado, vai... porque a criatividade, ela está presente no nosso dia a dia, a gente nem se dá conta. Exato, exato. Não é? Então, eu vou te perguntar, de Ó, onde vem a criatividade da Uma Arquitetura? Que são os projetos incríveis também, tem várias ideias. A Miss Arquitetura também se inspira muito nos projetos da que são fantásticos. De onde que a gente surge tudo isso, Elaine? fez. É assim, Marcel, o mais importante de tudo é a gente se tornar um observador para tudo na vida. A gente Uhum. não precisa achar que para ter a criatividade a gente precisa viajar, a gente precisa conhecer muitos lugares. Não, a gente precisa se colocar como um observador. É claro que a viagem, a revista, a internet, tudo isso é uma soma de repertórios. Mas se a Uhum. gente ficar atento no nosso dia a dia, a gente vai perceber que o mercado, de uma maneira geral, e eu não digo só o da arquitetura, o da moda, o da arte, o de todos os mercados, eles caminham por uma tendência, né? E Tá. aí a gente consegue perceber interações entre eles. Então, assim, Uhum. da onde vem a criatividade? De você sair daquela visão de julgar. Então, por exemplo, a gente sai na rua, automaticamente o nosso cérebro processa se a gente gosta ou não gosta. Não vamos pensar nisso, vamos só observar, Sim, sim. né? Arquiteto Até não porque vai. essa questão do gosto é uma coisa muito relativa, né? Tem muitas coisas que a gente gosta,
E quando a gente une essas duas coisas que a gente gosta, não fica legal, né? Muitas vezes, né? Então é muito E a gente relativo, né? e a gente se dá a liberdade, é a gente ousar, não ter medo, sabe? A criatividade ela vem de uma forma muito livre, muito fluida, quando a gente não tem medo de colocar as nossas ideias, Sim, por mais loucas que elas sejam e absurdas até. Por exemplo, é claro que a gente tem que ter um conhecimento técnico, né? Então, cada um fundamental, né? a gente tem que ter sim um conhecimento técnico, senão o que a gente vai projetar não para de pé, ou a gente não sabe como resolver se isso der algum Sim, problema. Então, o conhecimento técnico, ele precisa existir. Mas se só existir o conhecimento técnico, a gente fica muito quadrado, muito engessado. Aí sim. pode vir o lado artista, pode vir o lado da criação, das experiências. Quantas vezes a gente está assistindo um filme, novela, e aí você está vendo por trás do personagem a porta, o quadro, aí de Muito, repente você fala, muito eu isso. é Eu aquilo. não vejo, de repente, quem tá comigo, eu falo, gente, vocês viram aquele sofá que tá lá atrás? Hã? É o personagem que tá falando, mas eu estou olhando o sofá. Sim! Eu digo que assim, mais que tudo, é a gente gostar de gente e a gente gostar de conversar. Porque quando a gente conversa com as pessoas sobre qualquer tipo de assunto, a gente está recebendo um monte, né, de gatilho, um monte de Sim, inspiração. Quando a gente se depara com uma situação, a gente vai buscar essas inspirações. Então, a conversa, eu acho que assim, tomar um cafezinho, tomar um lanche, sentar na sim, padaria, sentar onde quiser, assistir, ver as outras pessoas na rua, ver como elas estão se comportando, como é que elas estão se vestindo. Quantas vezes, por exemplo, de uma visita no museu, igual aquela que a gente fez, né? A gente tira uma sim, ideia para um projeto. Então, por exato. exemplo, uma exposição, foi eu, o Marcel e o Alan, a Silvia não pôde ir. Silvia, Sim, e aí a gente viu tudo aquilo, e aí tinha na entrada umas cortinas maravilhosas em tom vermelho. Então, nosso lado artístico foi tirar foto, foi fazer tudo aquilo. Mas se sim, você, de repente, estiver projetando uma loja, a sua referência pode buscar para um provador uma cortina similar àquela que você viu no teatro. Então, sim, assim, a exato, gente precisa ficar preso à referência de arquitetura, buscar na arquitetura. Vamos buscar em outros lugares, né? exato. Tudo é referência para a gente. Quando a gente, por exemplo, a gente vai no centro de São Paulo ou no centro de qualquer cidade, aquilo é uma injeção de areia. Você olha para a janelinha, você olha para o gradil do prédio, aí você fala, nossa, eu posso transformar isso num corrimão. Né? Sim. Eu posso fazer um detalhe, eu posso pegar uma porta e transformar numa mesa. Então, o cérebro começa a brincar. E a gente tem que dar vazão para isso. A gente, quando a gente vai visitar uma exposição, por exemplo, não é só a exposição, o assunto da exposição em si que é interessante para a gente, né? A forma de como tá exposto o trabalho, por exemplo, se é um quadro, como que ele está fixo na parede, qual é a formatação da paginação de quadros que ela está exposta. Tudo isso para a gente é uma fonte de inspiração, né? Como é? O tipo de moldura que está sendo utilizado ali, né? Porque a gente pode, de repente, colocar isso no projeto também. Eu falo, E uma das exposições que não sai da minha memória, que já faz bastante tempo que está em cartaz, é uma exposição que tem lá no Itaú Cultural, sobre botânica. ai, é linda São demais. aquelas aquarelas, acho que deve ser aquarela, não sei se aquilo lá é uma aquarela, uma impressão, que é tudo em caixinhas de acrílico e o formato que ela está fixa na parede, ela não está colada, ela está afastada da parede. Isso é uma coisa que me marcou muito. Parece que ela flutua. Então assim, não é só a obra em si, né? Assim, como que ela está exposta. Isso faz parte do processo de criação da gente. A gente está sempre buscando informações, né? Exato. E assim, por exemplo, às vezes a gente está conversando entre amigos e aí a gente está reparando como é que as pessoas estão se comportando, como é que é a iluminação do restaurante. Aí você vê que às vezes tem gente que está tentando fazer um esforço ali para comer alguma coisa e isso tudo você vai mostrando. Puxa, olha, faltou uma iluminação aqui de cima. Então, assim, estar atento a todos os lugares. A partir do momento que você abre o olho de manhã, Uhum. é importantíssimo. Grandes ideias eu tinha quando eu dirigia, né? Agora estamos em quarentena, não podemos, né? Dar ao luxo de falar, vamos dirigir para ter ideias, mas dirigindo, tomando banho,
também é Sim. uma fonte de inspiração. Às vezes você está tão em cima do projeto ou tão em cima de alguma coisa, de um problema que você tem que resolver, que nada vem na cabeça. Aí você dá uns 5 minutos, você fala, eu vou fazer outra coisa. E aí a Uhum. ideia vem. Então é exatamente isso, é a gente permitir essa fluidez, é a gente viver com leveza e é a gente ter bom humor. O bom humor é metade do caminho para as coisas, sabe? Sim, Porque sim. a gente não tem certeza de nada na vida, né? Então, assim, a gente vai propor uma ideia nova, a gente tem que estar confiante de buscar lá o nosso repertório técnico, de unir todas as coisas, trocar experiências é muito importante. Marcel, você usou esse revestimento num projeto seu. Você achou que foi bom? Você me indica? Sim. Eu estou querendo botar no teto. Você acha que funciona? Trocar a experiência. Uhum. Ninguém detém nada, né? Então, quantas vezes a gente pode ligar para um fornecedor e bater um papo com o pessoal na obra que trabalha ali? Conversar é, assim, é fundamental, né? Eu acho que isso nem é só para nossa profissão, né? Acho que todas as profissões, quanto mais diálogo você tem, quanto mais você conversa, quanto mais troca de informações, isso enriquece, né? Todo mundo em geral, né? Não é só na nossa profissão. Só Sim, fazer um adendo aqui. Quem tiver alguma pergunta para fazer para a Elaine sobre o processo de criação de projetos, manda na caixinha de perguntas, porque aqui nos comentários está subindo muitas, muito muitas, rápido, né? muito rápido, eu não consigo acompanhar. Então, manda na caixinha de perguntas que a gente consegue visualizar melhor, tá bom, gente? Mas vamos lá, Elaine. Outra coisa, quando a gente vai na casa das pessoas, vamos contar assim, agora falando do nosso mercado na casa dos clientes. Se a Sim, gente se coloca só como um observador, a gente consegue ter noção da memória afetiva que ele tem e daquilo exato. que ele vai levar para casa nova. Então a gente Uhum, começa a perceber se tem porta-retrato, que cores são mais utilizadas, se tem planta ou se não tem planta. Então, mesmo que a pessoa não tenha separado nada de referência para você observar isso, você já começa a entender como é que ela vive, né? E o que você pode agregar na vida dela, né? uma das coisas legais que a gente está, quando a gente vai fazer o briefing com o cliente, né, antes de começar a elaborar o projeto, a gente prefere ir até a casa do cliente. Do que a gente, não, minha casa é uma bagunça, não precisa arrumar, não precisa fazer nada, a gente quer ver exatamente como que você vive hoje. Não significa que você vai Nem ter. conhece se a nossa casa é bagunça ou não. É! Deu igual. E aí, é que, né, agora eu tive uma experiência agora de alguns clientes que fecharam um projeto com a gente nesse período que a gente está de quarentena. Eu falei, poxa, como é que a gente vai fazer isso, né, agora? Então, um vídeo, né? A gente pede para o cliente mandar um vídeo de como que é a casa hoje, o que ele tem, o que ele não tem, que tudo isso são referências para a gente, né? A Sim, planta, no porta-retrato, diz muita coisa. Pelos porta-retratos, eu consigo observar, por exemplo, onde ele já foi, o que ele gosta de fazer. Que geralmente a gente coloca exato. foto, quem são as pessoas que ele gosta de receber na casa dele, né? E já aconteceu assim, por exemplo, às vezes a gente vai na casa das pessoas e a gente nem conversa sobre o projeto. A gente conversa sobre lugares que foi, o que gosta de comer, É gosta de isso. fazer, se bebe, se não bebe, se tem cachorro, se não tem. O meu tá aqui e daqui a pouco ele começa a se manifestar. Mas aí começa, pela conversa, você começa a se entender. Então, assim, se você se torna um observador, né? Aberto, antenas parabólicas ligadas a tudo. Você está Uhum. aberto a todo tipo de interferência que vem, né? Se você observar, por exemplo, a roupa que a pessoa tá usando, também é uma referência de combinações, de Sim, estilo, se é mais exato, sério, reservado, se é mais ousado. Por exemplo, exato. eu adoro trabalhar com cor, eu sou super colorida, mas eu consigo entender Eu também. não, viu? Nada, pô. Razão, Marcel, tem razão. Você é neutro. Super! Somos Nada. dois. Somos dois. Mas assim, a gente tem que ter a sensibilidade de entender quando uma pessoa é mais neutra ou ela quer conviver com coisas mais suaves, porque o dia a dia Sim. dela já é intenso. Então, existe uma coisa na criatividade que é o repertório humano, que é a gente avaliar a nossa civilização ao longo do tempo, como é que evoluiu as construções, as vestimentas, os acessórios, os tratos entre as pessoas, né? E Ó, aí, a Ju falou aqui pra você, ó. Colorida e ama com letra maiúscula acessórios. hoje eu tô discretinha, mas eu amo. Desde pequena. Desde pequena, não podia ser aquele brinquinho, tinha que ser aquele brinco que a orelha fazia assim, né? Cara, assim. E quando a gente entra
por esse lado criativo, eu acho que a gente permite ser quem a gente é, né? Então a gente dá força para o cliente ser também. Você gosta? Então usa. Você gosta? Então vamos colocar na sua casa. Então tenha, né? Não tem que ter uma casa pensando se ela vai ser capa da revista ou não. Tem que ser uma casa que mexa, que te estimule, né? A própria casa nossa, ou do cliente, ou de quem for, pode ser uma fonte ali de inspiração, né? Deixa eu abrir aqui a porta, porque eu tenho um amigo aqui querendo sair. Peraí. Chama você. Deixa eu ele para vocês. Peraí. Ah, aqui, ó. Ó, Ó. chegaram algumas perguntas aqui. Vai lá. Pode Vamos falar. lá. Da Nádia primeiro. Nádia Suda. Como você escolhe um quadro para um ambiente? Então, quando a gente, assim, os quadros eu coloco muito como o final. A decoração, os acessórios, quadros, objetos pessoais, eu coloco muito no fim. Primeiro, eu trato em fases, que nem Jack. Então, primeiro a gente trata da parte bruta, né? Então, do projeto, da concepção do que vai ser reformado, das combinações de revestimentos, né? Combinações de cores. Aí a gente tem uma primeira massa de informação, né? Se a pessoa tem coisas e estão guardadas, por exemplo, eu tenho esse quadro, eu não sei se eu uso, eu não sei se ele é legal, se combina, se não combina. Primeiro eu trago tudo que a pessoa já tem, né? Então, assim, literalmente, vamos esparramar aqui em cima da cama todos os quadros, gravuras, fotos que você tem e vamos tentar aproveitar o que você tem. Tem pessoas que gostam, conhecem a arte e querem ser estimulados e querem investir na arte. Perfeito. Mas vamos contar num dia a dia, na gente escolher o que já tem. Eu vou muito por cores, por geometria, por combinações. Eu adoro montar parede, por exemplo, galeria, que é o que a gente fala, que são vários quadros de tamanhos diferentes, cores diferentes, e que contem a história da pessoa naquela trajetória, né? Então, por que não colocar uma pintura junto com uma foto, junto com uma gravura, junto com uma aquarela, né? Esse assunto de quadros, principalmente fotografia, nós da MIS, a gente usa muito nos projetos. Assim, a gente gosta muito de contar a história da pessoa através de fotos. Às vezes a gente usa muito fotos de viagens, de paisagens, de lugares, né? Que para gente que está vendo, que conhece a foto, sabe, poxa, que legal. Mas para quem não conhece a tua casa, está chegando e vê uma fotografia e fala, poxa, que fotografia legal. É algum lugar específico que você conhece? Não é? É só um lugar lindo da pessoa tem uma história para contar, né? Um sentimento para contar. Exato. Hoje a gente usa uma coisa que a gente faz bastante também. A gente usa muita aquarela. A gente tem uma cliente nossa parceira, a Nádia, que fez essa pergunta. A gente encomenda a aquarela para ela, por exemplo, manda uma foto para ela de alguma flor ou uma foto de um lugar e ela desenha a aquarela para gente. Ela vai fazer um cantinho do café, ela faz um desenho de um ramo de café, sabe? Da flor do café. Fica tão bonito, né? A gente gosta muito disso. Essa história, né? E não está ligado ao quanto está sendo investido, está ligado ao seu gosto pessoal. Porque, assim, a gente está muito habituado a gente se apresentar, por exemplo, quando a gente sai pela nossa roupa. Vamos contar assim, né? As pessoas começam a identificar umas às outras pelo estilo. Mas a nossa casa é a nossa segunda pele, é a nossa roupa também, né? Sim. Ela tem várias funções. Então, ela tem que acolher, ela tem que relaxar, ela tem que estimular, ela tem que te dar vontade de estar nela, de passar um tempo nela. Por exemplo, nesse período de quarentena, que gostoso é para quem curte a sua casa, né? Para quem gosta de mudar as coisas de lugar. Eu, assim, também como eu estudo, eu adoro, eu continuo, meu cérebro sempre está em atividade. Então, por exemplo, no Feng Shui, trabalhar com as energias, vamos mexer tudo no lugar, procura aí alguma coisa que você gostaria de expor, vamos trocar, né? Então, assim, aquela coisa, aquele seu acessório que está guardado lá no fundo do armário, vamos trazer para fora, vamos fazer um revezamento. Usa o que está guardado, guarda o que está em uso, depois a gente troca de novo. E a gente tem várias formas de fazer isso. E às vezes fica todo mundo muito vinculado a altos investimentos. E não precisa, né? É tipo assim, é o ovo, a casa é o ovo e a gente vai colocar as nossas referências. É como se fosse uma colcha de retalho, né? Ali está mostrando várias fases da nossa vida.
a fase que a gente era mais rebelde, a fase que a gente está mais centrado, a fase que a gente está meio workaholic. Então, ela vai mudando. E é importante, a gente não precisa fazer uma casa para passar o resto da vida com ela. Ela pode Claro, mudar, a casa é mutante, né? A gente muda, né? Exato, exato. Então, eu acho assim, se a gente for pensar, vamos observar, vamos tirar o julgamento, se a gente gosta ou não gosta, vamos só observar, né? Tudo. Assim, você vai tomar um cafezinho na casa da sua amiga quando você vê, você tá olhando o rodapé. Mas aí, eu já aprendi, já falar, ai, gente, sabe o que é? É que eu olho tudo, porque tudo é inspiração. E é verdade. Quantas vezes eu já me inspirei de rodapés diferentes, de coisas assim, um tapete que a pessoa tinha, eu falo, gente, isso é genial, vai caber bem direitinho naquele outro projeto. Então, Ó, chega não várias perguntas aqui, Helene, para a gente responder, hein? tá. Ó, pergunta de arquiteta agora, Juliana Marangon. Ai, Ju! Ó, um coraçãozinho para você. Como está sendo o processo criativo de vocês nessa quarentena e no isolamento? Fala você Bom, aí, pô. falo eu primeiro ou falo você? Pode falar você, pode falar É você. assim, tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui e aqui, coração e mente. Então, assim, a gente pode viajar para muitos lugares sem Uhum, precisar de casa. Através do livro, da série, da novela, do filme, de ligações com os amigos, né? A gente está na quarentena, mas a gente pode fortalecer os laços, né? Então, eu uhum. acho que tudo isso continua sendo inspiração. E humildade para tudo. Ai, Marcelo, não estou conseguindo ter uma ideia muito boa, preciso fazer um Sim, quarto, alguma coisa. O que tem de novo que você não viu? Quando a gente troca um diálogo muito honesto, a gente se aproxima dos sim, amigos, dos fornecedores, dos clientes, de todo mundo. sim. Então, assim, é muito legal quando a gente começa a ser muito franco nesse diálogo todo. Ai, amiga, hoje eu não tenho nenhuma ideia do que eu vou fazer para o almoço. Bom, eu não posso falar muito porque eu não sou das 10 mais cozinheiras. Mas, assim, você já tentou fazer isso com isso? Né? A Claudinha, de vez em quando, manda uns pratos, umas fotos de uns doces, umas coisas. Eu falo, vou sair do brigadeiro e vou tentar fazer esse bolinho. Mas é isso. E, É, assim, a gente não precisa ir. Claro, se a gente for a algum lugar, se a gente viajar a algum lugar, é na veia. é. Mas se a gente não for, a gente aproveitar a condição que a gente tem no momento. É em casa, é em casa. Vou abrir a janela e ver o que está acontecendo. Aí você olha para o céu, você tem uma tonalidade de cores diferentes que você nem pensou, né? E que Você olha cada dia tem uma tonalidade diferente, né? O pôr do sol esses últimos dias tem uma coisa assim maravilhoso. escandalosa. É cada dia uma cor diferente, né? Exato. Então, assim, a gente pode usar as referências da cor, a gente pode usar isso, por exemplo, ai, mas não estou com grana para mudar nada. Ok, vamos pintar. Ok, vamos trocar capa de almofada. Ok, vamos pendurar quadros em paredes diferentes. E isso já muda. A gente também, uma outra coisa que é muito importante é a gente entender que a gente pode desapegar sem medo, né? Então, Sim, assim, a gente não estou mais usando, ok, então vou passar para alguém que use, né? Por quê? Porque abre espaço para a gente trazer outras coisas que estavam guardadinhas e que a gente nem lembrava. exato. Então, fora a quarentena, gente, vamos arrumar a vida, arrumar os armários. Eu, assim, a gente, né, como também está com esses projetos novos, e a gente tem que criar, né? A gente não pode simplesmente se fechar. Os projetos têm que ser lindos e funcionais, como os outros nas épocas que a gente não estava em quarentena, né? Mas eu acho que eu acho que é um ótimo período para a gente fazer, desenvolver projeto, Elaine. Porque é Sim. o momento que a gente consegue se concentrar realmente para fazer o projeto. O cliente consegue identificar quais são realmente as suas necessidades, porque ele está usando a sua Sim. casa todos os dias, está cozinhando todos os dias, está lavando, está passando, está limpando. Então, ele consegue saber o que realmente ele precisa, o que vai ser funcional para ele. Então, isso é um ponto positivo de quem está tendo a oportunidade de poder fazer um projeto agora. Então, acho que é um ponto legal. E eu viajo muito, né? Não tanto que eu gostaria, mas eu viajo bastante. E todas as viagens que eu faço, eu tenho um acervo muito grande de fotos. Eu fotografo tudo que eu vejo que eu gosto, até a folha que está no chão. Ai, que folha linda! Pum, tiro uma foto dela. Ai, e uma coisa que eu faço muito quando eu viajo, eu visito muito lojas.
Eu fico batendo calçado o dia inteiro. Eu visito os pontos históricos, turísticos, eu visito muito loja e tiro foto de tudo. Então eu tenho um acervo muito grande de imagens assim, aqui comigo. E a Silvia também, a gente troca muita informação. Então eu uso, como era digital, tudo digital, o que, que eu vou fazer? Não posso visitar, não posso sair, o que, que eu faço? Eu pego esse acervo que eu tenho e começo a revisitar os lugares que eu já fui. Uma fonte de inspiração muito grande para a gente é o Instagram hoje. A gente usa muito o Instagram para E a gente tem essa vantagem hoje, né? ter. Antigamente tinha as revistas, vinha todo mundo com as revistas, com os post-its, né? Isso traz duas vertentes, né? Vinha todo mundo com Casa Cláudia, arquitetura, cheia de post-it. É, Isso. Agora, a informação vem em massa. Então, isso é muito bom, por um lado, porque inspira muito, mas, por outro lado, confunde as pessoas. Porque, assim, eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso. E aí chega no é. final, a pessoa fala assim, mas Ó, será que a próxima pergunta é exatamente sobre isso, tá? Mas vamos terminar essa pergunta. será que isso combina? Porque eu já separei tanta coisa, eu gosto de tudo. Esse pincelar as coisas do que a gente gosta é um processo de autoconhecimento, porque às vezes a gente gosta de coisa que a gente nem sabia que gostava, né? Exato. E a hora que você vai tirar aquilo do papel para colocar em casa, aí você começa a pensar duas vezes, mas será que isso é uma coisa que eu gosto mesmo ou não? Então, assim, Uhum. o que eu costumo fazer? Eu costumo, assim, sempre... Eu parto de um agrupamento. Então, ou eu agrupo por ambientes as referências que eu gosto. Por exemplo, outro dia eu nem sei aonde que eu estava, mas era no Instagram, mas eu não me recordo o Instagram de quem era daqueles que vem vários. E aí a pessoa, em vez de fazer uma base de alvenaria na cozinha, ela fez um gavetão. E ali ela colocou as vassouras, rodos e tábua de passar. Eu vi aquilo, eu soltei o celular e falei, pela cabeça, meu Deus do céu. Já dei print. Aí, o que eu costumo fazer? Ou eu separo por ambientes, então tá lá, minhas fotos de referência de cozinha, de sala, ou eu separo por cor. A cor é igual quando a gente Ótimo, legal. e tá lá separado por cor e a gente consegue lembrar tudo que tem. Na arquitetura e na decoração, eu acho que quando a gente separa por cor, também ajuda. Porque é a Nossa, primeira ótima dica, Elaine. É a primeira referência visual que a gente tem. Então, assim, É, eu falei tudo azul. Aí você se dá conta do que você gosta. Porque às vezes você achou a vida inteira que você gostava de vermelho e você só tem referência de verde, é. né? Aí você começa mais a fundo. Puxa, mas eu achei que eu gostava de vermelho e eu gosto de verde. Ah, já sei! É porque verde e vermelho são cores complementares. Então, não é que eu não gosto mais, elas se combinam. Às vezes você tem esses insights sozinhos e às vezes você precisa da ajuda de um profissional para ele te mostrar, né? Isso em todas as áreas, gente. Por exemplo, tem cliente, uma vez, todas as fotos de referência tinha um gato, um cachorro, tinha algum animal de estimação. E aí eu falei assim, você vai ter algum animal de estimação? Ela falou, não, não quero, nunca pensei nisso. Eu falei, que engraçado, todas as suas fotos têm. Ela falou, é mesmo? É porque meu filho quer. Então você vê, na verdade, ela estava num processo de aceitação com os animaizinhos, mas ela não tinha se dado conta. É. Então a gente começa a entender e começa a visualizar aquilo que a gente gosta, né? É muito interessante. A cor é uma coisa simples da gente identificar e ela consegue vir puxando muito da gente, né? O significado. E aí, assim, gente, por exemplo, não vou contratar ninguém agora. Vamos lá. Significado das cores. Vai fazendo sua anotação. Círculo cromático para ver o que combina com o quê. Né? E aí você pode usar na sua casa. Porque se der errado, você desfaz e refaz. Não é? Pintou. Eu falo assim, não precisa ser um processo sofrido. Não gostou? Tudo bem, muda a cor. Né? Para isso, você pode fazer um teste O pequenininho. Elaine, como você tá falando de estilo, olha vê a pergunta que chegou. Fale um pouco sobre a mistura de estilos. Pois tem uma pessoa dizendo que gosta, mas se sente insegura, como é que é? Gosta, Fala mas um pouco sobre tá. um pouco mistura de estilos. Por exemplo, você gosta de uma coisa, mas se sente insegura de colocar na sua casa algum estilo específico, deve ser. Então é assim, ó, a gente vem de uma fase mais engessada que as pessoas ou eram clássicas ou elas eram modernas, né? Tinha sempre assim um viés, Segmentado, né? tinha sempre um viés que identificava.
De repente, isso abriu. E aí a gente começou a ver muito mais mistura de cores. Então você pode ser moderno, mas você pode ter peças clássicas, você pode ter peças étnicas, né? Você pode gostar, por exemplo, de um ambiente super modernoso, praticamente industrial, e você ter arabescos do Art Nouveau na parede, que é E tudo aquela no mesmo época. ambiente, né? Pode tudo. O que a gente precisa enxergar? A gente precisa, primeiro de tudo, olhar o projeto como uma foto nossa, né? E se você gosta, não fique inseguro, coloca. Para você não ficar, né, assim, grilado com isso, começa numa dosagem menor. Ah, então assim, eu acho que eu sou moderna, eu não tenho quase nada em casa, mas bem que eu queria ali uns bibelôs. Não tem problema, começa a colocar poucos. E aí você vai vendo como é que você se experimenta. A gente precisa parar de querer a fórmula pronta e precisa estar disposto a experimentar, né? Ah, eu não sei se eu vou conseguir tomar café na varanda. Experimenta. Se você não tomar, você não vai saber, né? Então, assim, vamos brincar não só com as nossas escolhas, mas com os nossos espaços. A gente não precisa mais só fazer jantar na mesa de jantar. A gente pode fazer na varanda, na cozinha, né? A gente pode variar isso. Elaine, então, assim, quando você está iniciando um processo de criação, qual que é o primeiro estudo que você faz? Assim, é um estudo de massa? É uma volumetria? Primeiro Você tudo, separa as cores de cada ambiente? O que é que você faz? primeiro de tudo, eu procuro fazer assim, a gente não cria uma fórmula pronta. Não é assim, todos os projetos têm... Começa por isso? Não. A gente começa assim, pelo perfil do cliente. Pela história. Pela história, sempre pela história. É claro que assim, é ilusão a gente achar que as pessoas não têm um estilo definido. Se eu entrar no seu Instagram, a Miss tem um estilo. Se entrar no meu, tem um estilo. Se entrar no fulaninho, tem um estilo. Isso acontece. Até por isso que as pessoas nos procuram. Porque elas vão na casa de alguém, se identificam com aquele estilo e procura quem fez. Sabe Então, essa questão, esse negócio do estilo? É uma coisa que a gente conversa bastante no escritório, né? Claro que quando a gente está fazendo um projeto, acaba tendo um pouco da interferência do estilo de quem está projetando, né? No caso do escritório. uhum. Mas quando eu olho os projetos da Miss, por exemplo, eu não consigo enxergar um estilo. Porque cada projeto tem uma história. E o projeto, ele é totalmente baseado na história de cada cliente. Então, eu tenho um projeto que a cozinha é toda branca, mas eu tenho um projeto que a cozinha é azul e vermelha. Eu tenho um projeto que a cozinha tem uma porta de bar. Sabe, é muita mistura, assim, de coisas. Eu acho que essa coisa do estilo do escritório é uma coisa muito peculiar. Claro, tem escritórios que você olha para o projeto e fala, poxa, esse projeto é um escritório tal, tenho certeza. Uhum. E né? E eu acho que essa coisa do estilo... A Miss Arquitetura, eu acho que a gente não se apega muito a isso. A gente não quer muito mostrar para o cliente, dentro dos nossos projetos que a gente já tem, né, que a gente mostra, né, como referência, você tem que comprar um estilo Miss Arquitetura. Não, Porque a gente é explica, ele. cada projeto tem a sua identidade. Então, eu vou te mostrar aqui, por exemplo, de cozinhas agora, que a gente mostra por segmentos. Você vai ver que tem cozinha completamente diferente uma da outra. Porque cada uma tem a história de cada um que mora lá dentro. Exato. Porque Da assim, da o item referência que a gente está falando do começo, de onde que vem a inspiração, que a gente vai em museu, vai em exposições, a exposição do Mocho que a gente foi, que tinha uma cortina de veludo vermelha. Nós fizemos já um projeto que o cliente nos pediu assim, eu quero uma cozinha teatral. Eu falei, poxa, o que é uma cozinha teatral? Me fala. aí você começa De onde que eu vou tirar essa inspiração, né? Aí vem através disso, a cortina geralmente é um veludo vermelho. Então vamos fazer a marcenaria vinho? Uhum. Que remete a isso? Vamos fazer Usa um pouco muito. de luz, vamos fazer uma coisa bem cênica, né? Geralmente não tem os baús que ficam lá dentro dos cenários, que ficam guardadas as roupas, as fantasias. Vamos colocar o puxador de alça de baú? Sabe? Umas coisas assim. Perfeito.
que cada um tem a sua, É história. viajar na história da pessoa, né? É assim, na verdade, eu acho que a gente embarca. Então, assim, a pessoa começa a contar a vida dela, a minha vida é assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E aí o papo vai, de repente parece que você cria uma afinidade, que você conhece a pessoa há anos, que é isso que acontece, e você entra na vida. E aí, a primeira inspiração de tudo é a história da pessoa. Então, a casa vai contar aquela história daquele momento da vida dela, tentando fazer um link com todos os momentos que ela viveu, né? Então, porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto disso. Às vezes entra numa referência pequena, mas às vezes ganha uma proporção grande e aquilo é porque é muito importante para a pessoa. E Sim. aí a gente começa a buscar dessa história os elementos que compreendem, né? Então, que nem você falou da cozinha teatral. É isso, é a gente abrir a cabeça e buscar as referências de todos os lugares que não sejam só de arquitetura, de tudo. Sim. E a mistura de estilos, né, é uma coisa assim que a gente tem que usar, a gente tem que se liberar, né? Tipo, se libertar daqui, né? Mais a colocar, eu gosto do clássico, mas eu não quero ter minha casa toda clássica. Você não precisa fazer isso mais hoje. Não, né? a gente tem que se liberar tudo, dessa... claro, tudo tem que saber dosar, né? Tipo, tem uma pistada clássica aqui, então vamos colocar um contemporâneo ali, pode fazer uma luminária com um pendente industrial que vai ficar legal. Eu acho que é aí que entra o nosso papel, né? Como profissional. Exato. Teve um saber cliente... dosar o que utilizar cada estilo, cada tipo de coisa que você está colocando dentro do seu projeto, né? Sim, e assim também, por exemplo, teve um cliente uma vez que falou, eu gosto de tudo étnico e eu faço viagem só por lugares exóticos e eu quero que a minha casa seja exótica. Aí a referência principal dele era a Índia. Mas a gente foi buscar os tecidos, né? A gente foi buscar determinadas entalhes de madeira, com uma pincelada de um dourado, de alguma coisa assim, que remetia, né, a Índia no grau que ele estava querendo. Ele queria uma casa, no caso, uma casa sofisticada. Então, assim, a gente foi buscar toda a referência, mas trazendo o que era importante para ele. E assim como ele queria a casa com essa pegada das viagens dele, a gente já viu outras histórias completamente diferentes. A gente trabalhou com uma cliente que ela pintava aquarela. E aí eu falei, menina, como é que você nunca tirou isso da agenda? Cada desenho lindo. Não, vamos arrancar tudo da sua agenda e vamos transformar em quadro. Das aquarelas é que surgiram todas as cores da casa dela. E que as cores eram turquesa, pink, eram cores ousadas. Então, assim, a gente tem que partir da história e da história a gente tem que fazer uma investigação. Tipo SWOT. E ó, agora que chegou uma pergunta que essa é uma pergunta legal de se responder. Quando Edila Michelato perguntou: quando um casal te procura e os dois têm estilos diferentes, como que a gente faz? Então, vamos lá. Isso é muito natural, né? Super, super. E eu já vi de tudo. Eu já vi gente brigar na minha frente, eu já vi gente se reconciliar. Eu já vi uma vez uma pessoa que bateu na mesa e saiu. Falou, eu não quero, mas não era comigo. E eu fiquei assim, eu falei, calma, gente, vamos colocar. Então, o que eu consigo entender? O que eu faço? Eu entendo o homem, entendo a mulher, ou os filhos, ou quem estiver morando na casa. Entendo o que cada um gosta. Às vezes pode ser A e pode ser Z, não tem problema. E aonde, igual matemática, intersecção, e aonde aquilo se cruza. Quando eles... onde cada ambiente vai ser mais importante para cada um, né? Não, e onde essas informações se cruzam, porque se eles estão juntos é porque essas informações se cruzaram em algum momento. Aí a gente começa que nem assim, a costura. Vem costurando, olha, isso aqui atende você e você. É mesmo, Helene, nunca tinha pensado nisso. Isso daqui atende mais você. Mas, em compensação, esse ambiente aqui é todo para você. E aí, a gente vai desconstruindo coisas tão rígidas e, no fim, dá uma bossa legal, dá uma misturinha boa. Sim. Que aí vai ter a identidade das pessoas que vão estar lá dentro, né? Sim. Agora, é assim, com muita paciência, com muito respeito, porque não necessariamente que a pessoa gosta é o que o outro gosta, é o que você gosta. Então, assim, você tem que estar aberto a ouvir tudo, né? E a cooperar com aquilo para que fique o mais harmônico possível. Porque existe uma coisa que é uma questão de proporção, né? Isso a gente toma bastante cuidado.
pode ser a interferência que for, o estilo que for, a história que for. Existe uma questão de proporção que é o que faz com que os nossos olhos se sintam confortáveis no ambiente. Então, quando você entra e fala, que bom ficar aqui, não é do meu gosto, mas eu gostei. Ou, nossa, que bom ficar aqui, é exatamente o que eu gostava e eu nem sabia que eu gostava. Porque existe uma proporção por trás disso tudo falando. Existe uma, não só uma ergonomia, mas um casamento de coisas, como se fosse a geometria sagrada e a proporção áurea. As coisas se encaixam. Então, ela fica harmoniosa de se ver. A beleza é uma coisa que, assim, não está ligado a quanto você investiu, está ligado enquanto aquilo está harmônico para os seus olhos. Então, um ambiente que você tem que entra assim, você não consegue enxergar a harmonia, você tem que ir digerindo aquilo. Então, vamos colocar um negócio aqui, e aí aquilo vai te convidando para entrar, né? Tá, ó, chegou mais uma outra pergunta do Ricardo Dorta. Como que você decide usar os acabamentos elétricos, tipo tomadas e interruptores? Você seleciona isso no seu projeto? A gente seleciona, e isso vai muito, assim, é um item bastante importante, porque, por exemplo, assim, às vezes você está com um ambiente super escuro e o interruptor que entregaram no apartamento é o branco básico, e que tem alguma coisa ali que estoura no olho e você não sabe muito bem o que é. Então, se você está num ambiente escuro, você pode colocar uma peça mais escura, uma peça metalizada. Sabe aquelas coisas do detalhe que faz a diferença? Você pode uma peça que tem um LEDzinho, então você tem o hábito de levantar toda noite para beber água. Mas se é o interruptor que você escolheu, ele tem um LEDzinho, você não vai levantar batendo nas coisas. Você já tem um caminho ali traçado. A gente tem que aprender a usar os acessórios ou os materiais da arquitetura a favor da forma como a gente vive. Então, por exemplo, às vezes você vai trocar porque você vai mexer na elétrica, você vai aumentar os pontos. Então, você vai partir do princípio que você já vai ter que colocar alguns interruptores novos. Então, uma dica que a gente sempre faz é assim, às vezes a pessoa está com um orçamento mais restrito e não vai trocar o do apartamento todo. Então, vamos agrupar. Vamos pegar os existentes e vamos colocar, por exemplo, né, nos ambientes tais. E vamos colocar os novos, que aí a gente pode colocar o interruptor, a moldura diferente. A gente pode combinar... Essa sua resposta se encaixa bem numa outra pergunta que o Ed Michelato mandou. Como que a gente trabalha com o bom gosto de um cliente e, ao mesmo tempo, não tem recursos financeiros para o projeto dos sonhos? Aí já está Então, um início, né? As tomadas interruptores já pode ser o início dessa resposta. Né? Sim, a gente tem que pensar. A gente vem sempre de uma coisa muito ansiosa. Então, a gente quer, por exemplo, o projeto e a gente quer executar tudo para segunda-feira a casa estar pronta. Não precisa. Então, você pode fazer pequenas escolhas. Olha, eu escolho, num primeiro momento, fazer o projeto só da minha área social. Porque eu estou em quarentena, eu estou trabalhando na sala, eu vou fazer só aqui. Então, você pode projetar pensando em tudo que você vai querer daqui para frente, dentro do seu orçamento. Então, também o profissional que vai te ajudar não pode ser nenhum doido de você estar falando de um orçamento X e ele está sugerindo Y. Ele já naquela cartela de materiais que você cantou o briefing. Eu sou super favorável das pessoas serem muito francas e falar, eu tenho tanto, ou eu gostaria disso, mas eu tenho isso. Por quê? A gente está mergulhado nessa área. Então, a gente sabe que tem materiais que podem substituir e que você juraria que era aquele que a pessoa ama. Né? Pintura, por exemplo, substitui muito bem papel de parede. A pintura, um desenho geométrico. Isso. Então, são coisas que a gente pode ter, usar o recurso que a gente tem. Por exemplo, Elaine, eu amei esse revestimento. Vamos usar bem pouquinho e num lugar de destaque. E vamos colocar um basicão barato no restante. Quem que vai abrir as portas dos armários na sua cozinha e olhar o azulejo que está atrás das panelas? Ninguém. Mas naquela faixina entre a pia e o armário de cima, você pode fazer uma brincadeira ali. Que ali estão os olhos direto. Agora, não adianta escolher nada lindo, maravilhoso, estético, sem pensar na funcionalidade. Isso é número 1. Então, casa que tem criança, casa que tem cachorro, a gente tem que pensar nisso. Senão, é um tiro no pé. Você vai pagar um material e que, na verdade, não vai ter assistência, não vai te corresponder. Né? E aí... às vezes acontece, eu quero um sofá de seda, que eu amo, sempre tive meu sonho, agora estou fazendo a minha casa, eu quero ter um sofá de seda. A pessoa tem um cachorro.
vai investir na seda que tem um custo alto, mas vai ter uma durabilidade. Então, vale a pena mesmo se investir nisso? Exato. Agora, o que eu penso é assim, você não precisa abrir mão da seda na sua vida. A gente pode deixar umas almofadas maravilhosas no seu quarto, Sim, porque aí você cuida delas, né? sim, Agora, seus filhos crescerem, aí você vai para as cortinas de seda, porque ninguém mais vai botar o pé no sofá, nem deixar cair a comida. Então, assim, a gente precisa ter uma conversa sempre franca, independente de você ter profissional ou não. Por exemplo, vai comprar revestimento, a gente tem mania de não ler nada, né? Nada. A gente não lê nada, não lê não lê bula de remédio, não lê nada. Mas a gente precisa começar a ler. Então, você vai comprar um piso, você olha a resistência dele, que é aquele PI. Se ele aguenta, se ele é muito resistente ou se ele não é. Gente, aquilo vai te parar um minuto, você vai listar, eu posso pôr. Posso pôr porque a minha cadeira vai ficar passando a rodinha e vai suportar. Então, assim, a gente tem que pensar que um projeto pode ser altamente criativo, mas ele tem que ser altamente funcional para ele funcionar. Porque aí o projeto paga brincando, né? E uma coisa que é muito importante, né, que o cliente tem que ter essa ciência, quando ele está contratando um projeto de arquitetura, é, antes de começar a obra, ele tem que saber quanto vai custar cada item, né, Elaine? Acho que isso é fundamental, né? Sim, A gente faz todo esse estudo para os clientes também. Então, o seu projeto dos sonhos custa X. Cabe no teu bolso? Ok. sim. Não cabe? Então, agora vamos substituir. Então, por exemplo, mesmo com papel de parede, vamos fazer uma pintura especial. O revestimento da sala que custa X, vamos trocar por um que custa Y, que tem o mesmo efeito, se é o tamanho um pouquinho diferente. Ou isso que você falou, o revestimento que está atrás do armário da cozinha, vamos substituir? Ou vamos fazer uma pintura, que não vai Exato. aparecer? E uma outra coisa, né? Porque às vezes a gente fica pensando em, que nem eu busquei um pouquinho antes, em fazer tudo na hora. Você pode ter o projeto dos sonhos e fasear para executar. Então, você Também, por pode etapas. ter estrutura e botar todos os seus móveis. Ah, Helene, mas eu não aguento mais os meus móveis. Não tem problema, pensa que depois no projeto vai estar prevendo qual é o sofá dos sonhos, qual Exato. é, né, a poltrona dos sonhos, e aí você não precisa se afogar nem nada disso. Deu uma grana, agora vem o meu sofá. Você fica atento. Vai entrar na promoção, vou ter o meu sofá. E você vai fazendo uma substituição aos poucos, né? Agora, o que eu acho que tem que ser muito pensado antes é na infraestrutura. Porque, por exemplo, assim, iluminação é uma coisa que você não vai estar lá sentado no sofá e falar, rasga agora. Isso não. Então, Não, você... não. A parte civil é uma parte que ela tem que ser implantada numa única vez, né? Não tem É. como Agora, fasear. tem saída, né? Por exemplo, Elaine, eu não quero mexer em nada, como é que eu vou fazer? Bom, então vamos colocar abajur, vamos colocar aquelas luminárias pinçadas, né? Por exemplo, na mesa, vamos E, colocar LED, vamos colocar recursos que você possa ter a iluminação, uhum. né? Sem a gente abalar essa infraestrutura, né? Toda. A Porque gente faz muito projeto lá no escritório de apartamento alugado, né? Que a pessoa alugou o apartamento, resolveu ficar um determinado período e quer ter um projeto e quer morar bem, né? E aí é bem isso, né? Que a gente não tem uma... Não posso sair quebrando parede, colocando papel de parede, revestindo tudo. É tudo muito bem... Mas tem uma outra coisa que eu também sempre falo, né? Por exemplo, morar de aluguel ou morar num apartamento próprio, comprado, não tem problema. Você tem que esquecer esse item e pensar que aquela é a sua casa. Então você vai Ter o cuidar dela bem-estar, no né? período que você estiver lá alugando. Então você vai colocar as coisinhas que você gosta. Agora, por exemplo, você tem que pensar nessa questão do custo. Então, por exemplo, vale a pena eu colocar um papel de parede tão caro? Ou eu vou colocar só no pedacinho porque eu amei e o resto eu faço uma pintura especial. Tudo bem, porque é a sua casa. A gente não pode viver hoje pensando no futuro. Quando eu tiver um apartamento próprio, amigo, amiga, tá alugado? Vamos fazer o melhor desse aqui, com o melhor custo-benefício. Aí, o que acontece? Quando você sai, o proprietário do apartamento, que arrumou o apartamento, Ó, ele chegou... aluga. Ele tem um monte de perguntas, nosso tempo está acabando. Aí a gente outra. Essa live, lembra que a gente falou, essa live tem que ficar até umas 3 da manhã. Não, é quase uma conversa de bar. A gente fala, garçom, mais uma, abre outra live e toca. Silvestre Vamos. Vidro está perguntando para a gente se com essa quarentena os clientes antigos têm procurado a gente para reformar. Vamos ser É bem sucinto. Bem sucinto, que tem A gente outras. tem duas vertentes sempre.
Os clientes que deram conta que mais vale a pena investir na reforma ou numa maquiagem sem quebrar nada para adaptar a coisa, né? Para adaptar para essa. Por exemplo, tem muita gente trabalhando em casa e está tendo que adaptar um lugar de trabalho. Porque não tem como trabalhar no meio da televisão, onde está o filho fazendo lição, o cachorro correndo, a mãe fazendo não sei o quê. Então, esse tipo de mudança, sim. Mudanças muito radicais que impactam em infraestrutura, independente se o cliente é novo ou antigo, tá mais complicado porque os prédios não estão autorizando as entradas em obra, né? Então, assim, a gente fica um pouco rendido. Então, o que a gente consegue adiantar bem nessa época? Projeto, atendimento, revisão de É o projeto fundamental, né? e maquiagem, né? O que você tem? Como é que você pode transformar isso, né? Por exemplo, Silvestre Vidros, vocês, a gente usa muito espelho. Espelho é um bom recurso. Você não precisa, você pode fazer isso em qualquer momento, né? Então, vamos lá, tá faltando alguma coisa? Ah, então eu vou remanejar, vou fazer um espelho legal nesse espaço, né? E vou trocar ali só as almofadas, uns acessórios, uns porta-retratos, mas eu vou colocar um espelhão ali que já vai mudar a minha casa. Ok. É uma coisa que a gente consegue fazer sem impactar tanto, né? A gente tem que pensar que está todo mundo numa situação parecida, né? Todos os mercados. Nosso caso também está igual. A gente está focando mais nos projetos. A gente está tendo procura de projetos completos, mas como é fase de projeto, então esse é o momento ideal. As obras estão paradas, né? A gente não sabe quando vai retomar. Mas a gente está tendo procura também de clientes que já eram nossos clientes e estão querendo mexer em alguma coisa, adaptar o espaço para trabalho em casa, que vai ser uma nova realidade. E assim, agora, uma outra pergunta que chegou agora. Como vocês fazem para convencer o cliente de uma ideia ousada? Mostram em alguns softwares? Matheus. Na verdade, é assim, a gente acaba tendo uma identificação com o cliente. Eu acho que isso não só a gente, mas os clientes, não é só a questão de gostei daquele escritório ou não. Na primeira conversa, a gente vê se tem uma sinergia. Se a pessoa embarca com você e você tem uma sinergia, eu já começo falando assim, aqui a gente pensou numa coisa bem louca, nem sei se você vai gostar. E aí, assim, como eu acho que assim, a criatividade vem muito do trabalho feito da alma, que isso foi até um textinho que eu coloquei para a gente refletir em qualquer área. Então, quando a gente trabalha com o coração, coloca a alma naquilo, a gente se dedica, a gente está fazendo o melhor para a pessoa. Então, a pessoa ela começa a entender que aquela ideia não é só uma ideia louca, é uma ideia que você pensou para somar e resolver determinadas coisas na vida dela. Então, ela embarca com você, né? E aí, assim, é sempre muita franqueza, sempre. Olha, a gente pensou nisso, não sei se você vai gostar, mas se não gostar, a gente pensa numa outra a coisa. ideia, eu acho assim, uma ideia, ela pode ser considerada ousada pelo cliente de acordo com o estilo dele, né? Se ele é uma pessoa que a gente percebe isso no briefing, a gente jamais propor alguma coisa que eu sei que ele não vai curtir, né? Se você capta essa sinergia, você consegue, né? Assim, tá por esse, você vai e propor muitas vezes essa questão do ousado, o cliente nem percebe que está sendo ousado na hora do projeto, ele só percebe quando está pronto. Ele fala, gente, eu fiz isso. Tipo, se você me falasse de novo, me explicasse, eu não teria aceito, mas eu tô vendo aqui, tá maravilhoso, né? Tipo, não, e assim, a gente tem que pensar, por exemplo, né? A gente tinha uma cliente que ela não queria parede nenhuma. Ela queria tudo aberto, inclusive o banheiro, inclusive o vaso sanitário. E eu sempre falei assim, nossa, eu não posso com vaso sanitário aberto, porque eu preciso estar naquele momento de concentração minha. Mas você acha que você vai se adaptar? Vamos fazer. Aí a gente fez, era tudo super integrado, ela tinha muitas obras de arte, e aí a gente focou muito numa infraestrutura, raspou os pilares para ficar só o concreto aparente, não tirou o pilar, raspou a massa, então ficou cimento queimado no chão, os pilares e as vigas todas no concreto aparente, entrou iluminação e as obras dela sendo destacadas. E as divisórias foi sendo as obras de arte, né? E aí eu sempre deixo claro assim, olha, se você mudar de ideia, a gente está deixando uma liberdade aqui que dá para fazer um drywall e a gente fecha esse banheiro. Então, assim, é legal pensar, por exemplo, se ela nunca tinha tido isso, se ela iria se adaptar. Porque se ela não se adaptasse, tinha um plano B na manga.
Sim. Então, isso são coisas que a criatividade permite. A gente, na última hora, tirar a cartola, puxar o coelho e falar, mas se você não se adaptar, vamos pôr um drywall aqui e resolve a vida. Entende? Ó, tem mais uma. Ó, vou responder. Vamos fazer a última pergunta. Nosso tempo está acabando. A gente tem que ser bem sucinto, senão vai cair. A Camila pergunta: qual é o tipo ou estilo de revestimento que combina com cada ambiente? Por exemplo, pastilha combina com banheiro e cozinha? Canjiquinha só combina com sala, quartos e ou escritórios? Não, amiga, esquece isso. Você pode ter pastilha na sala, no hall de entrada, você pode ter pastilha no teto, né? Então, assim, não fica presa. A gente tem que pensar, por exemplo, a canjiquinha é uma pedra porosa, então você não vai por dentro do box, então é um lugar que ela não vai entrar bem. Todo o resto da casa... Aí é o conhecimento técnico que entra nela aí, não é somente a questão do bom gosto. Não coloca nome, não nomeie os materiais para os lugares. Tudo pode ser tudo. A gente pode trabalhar os tetos com papel de parede, com tecido, com pintura, com pastilha, com o que a gente quiser. Igual a Capela Sistina. Aí, ó, aí você olha. Não tem limite para criatividade. Vale tudo, gente. Por isso que é bom. É só pensar no uso, né? Como que é a manutenção do revestimento, se ele é adequado para aquele tipo de uso, se ele é adequado para piso molhado, por exemplo. E contratar pessoas que coloquem bem o revestimento. Não adianta ter ideias super geniais e aí você falar, mas eu vou economizar na colocação. E aí você deu tiro no pé, porque vai ter que pagar de novo para fazer uma colocação adequada. Então, gente, assim, ó, não coloquem limite para a mente de vocês. Abram. Vamos abrir mão do julgamento e vamos ser só observadores. Vamos trocar com todos os mercados, não só o mercado da arquitetura. Moda, arte, medicina, sim. todo mundo, ciência. Vamos trocar com todos os mercados. Vamos sair, conhecer gente, vamos tomar cafezinho com todo mundo. Vamos restabelecer os vínculos humanos. Ó, você ganhou uma fã incrível aqui, a Bel Lopes, lá de Socorro. Só elogios. Um beijo, Bel. Fala, eu vi o Sandro, eu vi o Danilo, eu vi a Ju, eu vi a Clau, a Babi. Que delícia, todo mundo aqui. Só para encerrar, o Ricardo está aqui falando para a gente descrever rapidamente uma entrega de projeto inesquecível. Eu vou responder da minha forma, primeiro. Ricardo, para a Miss Arquitetura, o projeto inesquecível... Sempre assim, o projeto inesquecível é o último que foi entregue. Todos os projetos são inesquecíveis, de verdade. Cada um tem a sua história, tem o seu envolvimento, né? A Rosângela, que está aqui falando também com a gente acaba tendo um vínculo com alguns clientes que a gente acaba ficando amigos, né? A gente não ganha um cliente, a gente ganha um amigo. Então, assim, para a gente, todos os projetos são muito especiais. Então, o inesquecível foi o último que foi entregue. Então, cada entrega, nós temos um projeto inesquecível. Para a gente é assim, é inesquecível a hora, eu sempre falo isso, a hora que a pessoa senta, tá sozinha, acabou tudo, ela senta e fala assim, nossa, ficou do jeito que eu queria. Isso é inesquecível. Delícia, né? É você se conectar com a pessoa. E aí você entendeu o que ela queria, ela entendeu o que você propôs, e aí vocês deram as mãos e falaram, agora é para a vida a relação, né? Uhum. E é isso. Agora já Helene apareceu um contador aqui pra gente do tempo, tá? Vai realmente terminar. Então, eu quero agradecer você por essa live com a gente, esse bate-papo. Assim, a gente é muito fã do seu trabalho, da sua pessoa. Você é uma pessoa assim, que tem uma energia incrível. Não tem nem como descrever a sua pessoa para nós. Assim. Você sabe quanto que a gente gosta de você e é fã do teu trabalho. E já ganhou um monte de fã aqui, ó. Já vi aqui pessoas que não te conhecem, que te amou. Não tem... Ó, eu amei estar aqui. Por mim, a gente entrava à madrugada, a gente pode fazer uma live corujão. A gente combina 3 horas da manhã, todo mundo acorda, manda pergunta e a gente faz a live das respostas das perguntas. Pijama. Mas é assim, gente, eu que agradeço. A gente trabalha lá com o coração, esse é o ponto principal, a gente com alma, com tudo. E eu também sou muito fã do trabalho de vocês. O que eu puder sempre indicar, olha, esse escritório é muito bom, vai lá. Vocês têm sempre um lugar guardado. E se tiver muita pergunta, a gente pode... Depois escreve e a gente vai respondendo. Isso, vou ver aqui. Ou vocês pedem outra live. Já estão pedindo aqui outra live com dicas. E a gente
estiver aqui de novo A gente junto. pode pensar em fazer uma live assim, só com responder as perguntas. Isso talvez seja legal. Isso, manda tudo e a Mas gente é vai... isso. Obrigado a todos que participaram com a gente da live. Espero que tenham gostado. A gente sempre trazendo dicas. Na próxima sexta a gente tem uma outra live que vai ser sobre obra. Então, vai ser um assunto super interessante. Vejo vocês lá. Vou Um grande assistir. beijo. Beijo, Elaine. Um beijo. Beijo.